Meus irmãos, cumprimento-os mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem puder, fique de pé, por favor. E após você ter ouvido o pastor cantar 2 vezes hoje, abra comigo sua Bíblia, Lucas capítulo 11, versículos 14 ao 28. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 28. Estarei lendo a passagem, em seguida orando mais uma vez, para que você possa tomar o seu assento e, pela graça e pela misericórdia de Deus, você possa ouvir o seu Espírito falando ao seu coração. A palavra de Deus assim nos diz: certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém vindo mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso. E, não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E, voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bendita é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Carentes nós somos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Carentes nós somos em nós mesmos, na dependência que nós temos de que o Senhor fale conosco, porque o Senhor é o Deus que se revela, é o Deus que fala, é o Deus que traz à luz aquilo que estava oculto. Por isso, ó Deus, por este atributo Teu, o Deus que revela a si mesmo, nós confiadamente nos achegamos neste momento na Tua presença e pedimos mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor desvende os nossos olhos, de modo que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho. Que o Senhor me conceda, ó Deus, aquilo que eu necessito, apenas aquilo que eu necessito, aquilo que vem de Ti, para que eu possa ser um porta-voz do Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, mas da mesma sorte que o Senhor abra a mente, o coração, os olhos do entendimento espiritual daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, de modo que possam receber aquilo que também o Senhor tem a lhes entregar. Ó Deus, não nos permita, Senhor, sairmos daqui sem ouvir a Tua voz. É o que nós humildemente suplicamos, em nome de Jesus. Amém
Podem sentar, irmãos. Se nós pudéssemos resumir o ensino de Jesus em duas partes, nós dividiríamos em dois momentos que se destacaram como aqueles mais elevados, mais altos. Primeiro, o Sermão da Montanha. Ali nós temos reunido o clímax, o suprassumo, o melhor do ensino teórico, doutrinário de Jesus. Então esse é o primeiro ponto alto do ensino de Jesus. Mas o segundo ponto alto é o ensino de Jesus sobre a oração. Esse é o ponto mais alto do ensino de Jesus da vida de uma pessoa para com Deus. Não existe ponto mais alto para que um homem e uma mulher alcance nessa vida se não ter livre acesso para se apresentar diante de Deus em oração, apresentar a Deus a sua fala e ser ouvido por Deus. Foi sobre isso que nós ouvimos nos 3 últimos sermões. Mas em contrapartida ao ensino, a esses pontos elevados do ensino de Jesus, está a rejeição a Jesus. Esse é o contraponto. As pessoas que recebem esse ensino de Jesus e rejeitam não só Ele, não só Jesus, não só a sua pessoa, como também o seu ensino. Se por um lado temos o ponto mais alto do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, esse é o ponto mais baixo, mais vil que os homens podem chegar. Os homens rejeitam a Jesus. Os homens tentam a todo custo afastá-lo, reduzir a sua pessoa, as suas obras, aos seus próprios padrões e aos seus próprios conceitos. E eu quero que você atente a isso, porque eu sei que isso não é novidade para você. Mas note, Igreja do Senhor, que esta tendência de rejeitar a Jesus, de reduzir a Jesus, a sua pessoa e as suas obras, é uma tendência de todo o coração que é influenciado pelo pecado. E isso inclui o meu coração, isso também inclui o seu coração. O Evangelho segundo Lucas registra agora o clímax, o ponto mais alto registrado em todos os evangelhos da rejeição a Jesus e aos seus ensinos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gracioso, que mesmo nesse momento mais baixo da rejeição dos homens a Ele, ao seu ensino e à sua pessoa, ainda assim, o nosso Senhor vai usar essa ocasião para ensinar os seus discípulos como eles devem viver, como eles devem se comportar diante dessa rejeição que eles também sofreriam. A sua Bíblia apresenta o contexto em que tudo isso aconteceu. O versículo 14 nos diz que certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões, conclui esse versículo, se admiravam. É importante você observar que mesmo na tradução na nossa língua portuguesa, a ideia aqui é uma ação que está em andamento. O verbo expulsar aqui está numa forma que indica isso de fato, na língua original. Não há uma ênfase aqui no trabalho de Jesus de expulsar o demônio, mas apenas de que aquilo estava acontecendo. Essa é a cena que o Espírito Santo quer que você veja, que eu veja através dessa narrativa do Evangelho. É Jesus libertando um homem possesso de um espírito demoníaco que privava esse homem de falar. Mas a palavra que é utilizada aqui na língua original não é só atribuída à falta, à ausência da fala, mas também da audição. Então, muito possivelmente, este homem possesso de um espírito demoníaco, ele não conseguia nem ouvir e nem falar. E na passagem paralela, em Mateus capítulo 12, versículos 22, é dito para nós que ele não conseguia ouvir, falar e nem ver. Essa era a condição deste homem. Pregar sobre essa passagem que foi desafiadora para mim em toda a preparação ao longo da semana
é um desafio no mundo moderno, porque o mundo que nós vivemos, ele se esforça, ele trabalha para rejeitar de modo prático a existência de qualquer divindade. Qualquer divindade que subjugue o homem moderno está fora de moda. Mas existe um esforço ainda maior no mundo moderno para rejeitar a ideia de que espíritos malignos existem. Não, a mente moderna se recusa a acreditar nisso. A ideia de que espíritos malignos existem e que eles possam fazer mal a alguém, isso é infantil para a mente moderna. Mas a verdade bíblica nos apresenta que a alma humana ela tem um dono. E o dono da alma humana é Deus. E a Bíblia nos apresenta que Satanás e os seus demônios querem se apossar indevidamente daquilo que pertence a Deus. A alma humana pertence a Deus, vem de Deus e volta para Deus. Mas Satanás quer profanar, quer destruir, quer arruinar a alma humana. E nós poderíamos dar aqui um sem número de exemplos. Quando, por exemplo, nós passamos e vemos alguém criado à imagem e semelhança de Deus, degradado à margem de uma rua, num beco, numa marquise, drogado, prostituído. É isso que Satanás quer fazer. Por mais que a mente moderna queira rejeitar a existência de espíritos malignos e a sua ação na alma humana, os exemplos estão por aí. E você, jovem, que tem talvez a mente mais fresca para que os sofismas, para que as mentiras modernas encontrem repouso, preste atenção a isso. Não aceite a ideia moderna de que espíritos malignos não existem. Eles existem e querem arruinar a alma humana. Mas talvez você diga: pastor, eu até acredito que o Evangelho está anunciando isso porque eu estou vendo aqui. Está na Bíblia. Mas, pastor, eu preciso lhe dizer que esse não é o meu caso. Porque, afinal de contas, eu nunca fui possessa de demônios. E aí eu tenho que concordar com você se você nunca passou por essa experiência. Mas deixa eu perguntar, se eventualmente, será que você, que nunca foi possesso de um espírito maligno, não está surdo, não está mudo e não está cego para as coisas espirituais? Será que você que nunca foi possesso de um espírito maligno não está surdo, cego e mudo para as verdades de Deus? Essa é uma pergunta que você deve fazer a você mesmo, a você mesma. Essa é uma preocupação que você deve ter. Mas aqui o texto nos diz que Jesus está se dedicando ao trabalho de expulsar demônios. E não é a primeira vez que este evangelho relata isso para mim e para você. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele está dedicando tempo. Porque aqui, a essa altura do evangelho, Lucas nem faz mais questão, movido pelo Espírito Santo, de trazer toda a história desse homem, por que isso está acontecendo. Já é algo natural no evangelho. A resposta já foi dita nas palavras iniciais. Jesus está fazendo isso para reivindicar aquilo que lhe pertence, a alma dos homens. Jesus está fazendo isso para se cumprir a profecia do proto-evangelho, do evangelho embrionário em Gênesis 3,15. Lá foi dito pelo próprio Deus que ele viria descendente da mulher e que pisaria na cabeça da serpente. Aqui está se cumprindo Gênesis 3,15. É por isso que Jesus dedicava tempo para resgatar aquilo que lhe pertence. Almas humanas que estavam sendo destruídas, como a deste homem aqui, por Satanás. E então a cena é essa. Havia uma expectativa do que iria acontecer. A fama de Jesus já era grande, você sabe disso. E então Jesus, mais uma vez, prevalece contra este demônio terrível. E o impacto da vitória de Jesus sobre esse demônio deixou as multidões espantadas, maravilhadas. É isso que finda o versículo 14. Baal-zebu, que na transição do hebraico para o grego se tornou Príncipe Baal. Por isso que aqui ele é denominado como o maioral dos demônios.
Voltando um pouquinho para a realidade hebraica, Baal era a principal divindade cananeia. Lembram de Canaã, a terra prometida, que foi prometida por Deus e conquistada pelo povo? Pois é, quando Israel chega lá, encontra povos que adoravam Baal. E os judeus consideravam Baal como a personificação de tudo aquilo que era mal. Por isso, até de forma irônica, Baal-Zebu significa o Senhor das moscas, ou o Senhor do esterco, o Senhor do estrumo. O fato é que estes líderes religiosos de Israel estão acusando Jesus de ter pacto com o maligno, com o principal dos demônios. E ainda pior, quando nós voltamos os nossos olhos novamente para o versículo 22 de Marcos 3, lá nós somos informados pelo Espírito Santo que esses judeus estão acusando Jesus não só de fazer o que faz pelo poder de Beelzebu, mas de ele ser possuído pelo próprio Beelzebu. Essa é a rejeição, esse é o nível da rejeição desses homens para com Jesus. E como nós vimos, outros ainda tentam Jesus pedindo dele um sinal no céu, o que era perverso na mesma medida, porque o povo que está pedindo a Jesus um sinal está simplesmente desconsiderando o sinal que acabou de acontecer, que Jesus acabou de operar diante dos seus olhos. Ao que parece, os líderes judeus, os líderes de Israel, eles estão conduzindo o povo ao erro, por meio do seu mau exemplo. Sobre o sinal pedido por parte do povo, Jesus vai tratar mais adiante, versículos 29 ao 32, que se ele não voltar antes, e se nós estivermos aqui, será alvo da nossa próxima exposição. Mas agora ele vai tratar da associação que fizeram dele com Beelzebu, versículos 17 a 20. Mas Jesus, sabendo o que se passava na mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. O Evangelho aqui nos fala, irmãos, que enquanto esses homens pedem um sinal a Jesus e de modo maldoso acusam Jesus de estar possuído por Satanás, o Evangelho nos diz que ele sabe o que se passava na mente deles, no coração deles. Por quê? Porque ele é Deus. Inicialmente, Jesus, para desfazer este argumento, ele nem recorre às Escrituras. Basta para Jesus usar lógica para mostrar o desacerto daquela acusação, como aquela acusação era infundada. Assim, Jesus vai destruir aquela mentira com 3 simples argumentos. Primeiro, um argumento geral. Jesus vai dizer: nenhum exército luta contra si mesmo, se ele quiser sobreviver. Marcos 3:25 vai aplicar o mesmo princípio a um lar, a uma casa. E Mateus 12:25 vai aplicar o mesmo princípio a uma cidade. Um lar dividido, uma casa dividida, ela não tem como subsistir. Da mesma forma, uma cidade não tem como. Isso é um princípio tão elementar, tão lógico, que 100 anos antes de Jesus nascer, o imperador romano Júlio César, ele tornou célebre uma frase que até hoje é dita. Ele morreu 44 anos antes de Jesus nascer. Ele diz: precisa se dividir para então conquistar. Até Júlio César sabe que um reino dividido não tem como subsistir. E eu quero chamar a sua atenção, igreja, que são princípios bíblicos como estes, que o mundo moderno quer fazer com que você não aprenda, quer fazer com que você não venha para a igreja para aprender aquilo que a Bíblia ensina.
São princípios como este que um lar dividido, que uma cidade dividida, que um reino dividido não tem como prevalecer, que o mundo quer que você até aprenda, até venha para a igreja para aprender, mas não coloque isso em prática, não use isso na sua vida. É assim que a Bíblia, que o Evangelho está nos ensinando. Quando o assunto é a busca pelo bem, e vamos entender o bem como a vontade de Deus. Na busca pela vontade de Deus, se você, crente, for contra isso, você estará lutando para enfraquecer a sua alma. Você estará lutando para enfraquecer a sua família, a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos. Por exemplo, não adianta o seu pastor, não adianta o conselho de sua igreja, não adianta a sua igreja estar ao seu lado, buscando orientar você, pegar você pela mão e ensinar você a buscar a vontade de Deus e você lutar contra isso. Você está destruindo a sua alma, está destruindo o seu relacionamento com sua família. Você está enfraquecendo a sua igreja. Repito, o mundo não quer que você aprenda isso, que você venha para a igreja para ouvir o Evangelho. Ou então ele vai ficar muito satisfeito, Satanás, o seu adversário, que você venha para a igreja, ouça o Evangelho como você está ouvindo aqui hoje, mas você não coloque isso em prática. Isso não se torne rema na sua vida. Saia do logos e vá para a prática. Essa é a verdade que o Evangelho está nos ensinando. Se você não fizer isso, se você não for um com os seus, na busca da vontade de Deus, você está trabalhando para destruir, ao invés de edificar. E se esse é o seu caso, pela autoridade do Evangelho, deixa eu chamar você a atenção e dizer: deixe de ser egoísta, deixe de ser carnal, deixe de ser infantil, não queira enfraquecer a sua própria alma e as pessoas que estão ao seu redor. Busque fortalecer a sua própria alma, a sua casa, a sua família e a sua igreja. Quem crê nisso, diga amém. Amém. O princípio bíblico, se nós pudéssemos aqui pegar 2 ditados populares, o princípio bíblico aqui ensinado, ele não é assim: cada um por si e Deus por todos. Isso é uma mentira bíblica e demoníaca. Não aceite isso no seu coração. Se pudéssemos pegar outro ditado popular, para associar esse princípio, seria este: um por todos e todos por um, unidos, debaixo de uma mesma fé, para fazer a vontade de Deus até a morte. Então ele usa esse princípio geral, esse argumento geral, para então ir para o segundo argumento, que é o argumento específico, aplicando a exatamente o que está acontecendo aqui. Jesus diz: esse princípio tão lógico também se aplica aos interesses de Satanás. O mal, ele só vai lutar contra o bem. O mal não vai lutar contra o mal. É o que Jesus está dizendo na segunda parte do seu argumento. Assim, pela lógica, se o mal, escute bem isso, crente, se o mal só luta contra o bem só luta contra o mal. O bem nunca luta contra o bem. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que está sendo apresentado para nós aqui. Portanto, divisão, facção, porfia, contenda, isso é obra da carne, segundo o Evangelho. O bem, ele luta a favor do bem, nunca contra o bem. É lógico isso, é o que Jesus está dizendo. E então ele vai para a terceira parte do seu argumento, que é o argumento aplicado especificamente à acusação que foi feita contra ele. Ele diz: se é por Satanás que eu expulso o demônio, por quem os seguidores de vocês os expulsam? Em outras palavras, Jesus está dizendo: se vocês aprovam os exorcismos do seu povo e não aprovam os meus, isso é impossível.
Aí Jesus diz: por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Jesus diz: não é possível estabelecer um duplo padrão. Ou vocês têm que admitir que todos, eu e os filhos de vocês, e o povo de vocês, expulsa pelo poder de Beelzebu, ou então vocês vão ter que admitir que tanto eles, como eu, expulsam pelo poder de Deus. Então Jesus conclui o seu argumento. Ele diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, assim como os filhos de vocês também fazem, então certamente vocês têm que admitir que é chegado o reino de Deus sobre vocês. A expressão dedo de Deus que Jesus usa é uma referência direta aos milagres que são operados por Moisés diante de Faraó. Êxodo 8:19 é dito assim: então os magos disseram a Faraó, isto é, o dedo de Deus. Aqui os egípcios, em Êxodo, estão admitindo que aquilo que Moisés estava fazendo, e que eles não estavam conseguindo acompanhar, não estavam mais conseguindo replicar o que Moisés estava fazendo, eles estão dizendo: Moisés está fazendo isso, Faraó, pelo poder de Deus. É o poder de Deus que está com Moisés. E dizem os egípcios: e não conosco. O que é o dedo de Deus? Martinho Lutero vai dizer que o dedo de Deus é o poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus, não o espírito de Satanás. Jesus assim estava finalizando o seu argumento. Ele estava dando tiro de misericórdia naquela mentira grotesca, naquela blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele está dizendo: o mesmo poder que estava com Moisés não está comigo. Ele é meu. É o meu espírito que estava operando em Moisés. Sou eu, através do meu poder, que estou operando todas essas coisas. Eu sou o Messias, é o que Jesus está dizendo. E então, aproveitando essa ocasião de modo que só Ele pode fazer, Ele vai utilizar esta ocasião para ensinar por meio de uma parábola a verdadeira realidade espiritual que aqueles fariseus, aqueles escribas estavam desconsiderando. Versículos 21 ao 23. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparecer alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e reparte seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz, através dessa parábola, que existe um valente. E a tradução literal é forte, poderoso. E aqui, esse valente, este forte e poderoso, é Satanás. Essa palavra, traduzida da língua direta, da língua grega, ele é totalmente armado. Ele é um fornecedor de armas. Esse é o valente. Ele é forte, viu? Ele é poderoso. Ele é tão forte e poderoso que ele consegue saquear e aprisionar muitas pessoas em suas investidas malditas. E você não deve subestimar esse maldito chamado Satanás. Mas então Jesus diz que existe um mais valente, ou seja, existe um mais forte, existe um mais poderoso, existe um que é mais totalmente armado, que é mais fornecedor de armas, e esse é Jesus. E ele ataca Satanás. Ele, através do exorcismo, ele vence Satanás. E ele remove as suas fontes de defesa. Ele destrói todas elas e ele liberta todos os que são cativos desse forte, desse valente. Aqui o Evangelho está dizendo que Jesus, que é superior a qualquer hoste, ele pode libertar qualquer pessoa. Não há quem Jesus não possa libertar.
Quantos creem nisso, digam amém. Amém. O que o Evangelho está nos dizendo, Igreja do Senhor, é que existe uma batalha de fato sendo travada e que nós homens, nós somos frágeis criaturas que necessitam ser salvas do forte, do poderoso maligno, e que existe apenas um que é mais forte e que é mais poderoso do que ele para salvar você, e essa pessoa é Jesus Cristo, aquele que habita toda a plenitude do Espírito de Deus. Mas há ainda aqueles que insistem em não aceitar esta verdade. Para estes, Jesus esclarece de uma vez por todas: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Repito, existem pessoas que ainda não querem aceitar essa verdade, de que só existe um que pode libertar das garras de Satanás, é Jesus. Para aqueles que não acreditam nisso, Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus está dizendo: quem não está ao seu lado. Jesus está dizendo, está falando isso para aquele que não se submete ao seu senhorio. Jesus está dizendo essas palavras para aquele que prefere as trevas ao invés da luz. Aqueles que agem dessa forma, segundo Jesus, estão contra o Todo-Poderoso Deus. Da mesma forma, quem não trabalha em seus campos, quem não trabalha em favor da sua obra, você está ouvindo isso, igreja? Quem não trabalha reunindo almas, porque a ideia do verbo juntar aqui é relacionado diretamente a você reunir um rebanho. Jesus está dizendo: quem não trabalha para reunir o meu rebanho em favor disso, está trabalhando contra mim e contra a minha obra. O Evangelho está dizendo aqui, igreja, que não há meio termo, não há uma terceira via, não há tempo para brincadeira, não há um campo neutro. Jesus está dizendo que no reino de Deus não há imparcialidade. Ele está dizendo que nós não podemos dizer, que você não pode dizer: eu prefiro não tomar partido. Eu venho para a igreja, eu frequento a igreja, eu visito a igreja, mas eu não quero compromisso. Esse negócio de batalha entre bem e mal, olha, eu não quero saber dessas coisas. Eu tenho direito, muitos pensam, de estar fora dessa realidade. Jesus está dizendo que não há um meio termo, não há um campo neutro, não há como você dizer que não tem como tomar partido, não há como você dizer: eu prefiro não me envolver nessa questão. Isto não é possível à luz do Evangelho. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. Não existe essa história de estar sem Jesus. Não, pastor, você não está entendendo. Eu estou sem Jesus. Eu não estou contra Ele, eu estou sem Ele. Isso não existe segundo o Evangelho. Você está aqui hoje. Não sei se você é um crente ou se você não é um crente. Não sei se você está ou não afastado do Evangelho. O Evangelho está chamando você ao arrependimento dos seus pecados e à reconciliação com Deus hoje. Então, no final dessa mensagem, você vai ter todo o convite, toda a proclamação do Evangelho convocando você ao arrependimento, a você se entregar a Jesus hoje. E se você disser: hoje não, hoje eu não quero Jesus, agora não, você está contra Jesus. Você não está indo embora sem Jesus, você está indo embora contra Jesus. Se você chegou aqui nessa condição, você chegou aqui contra Jesus e você estará indo embora contra Jesus. Mas talvez você ache que não, que é uma inferência minha ao texto. Mas essa verdade é tão urgente, mas tão urgente, que o nosso Senhor deixa claro. Ele trata de maneira clara o que acontece com aqueles que estão contra Ele. Ele faz isso falando sobre a estratégia maligna, a consequência que vem sobre aqueles que rejeitam a Jesus. Versículos 24, 25 e 26. Ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E, voltando, a encontra varrida e arrumada,
Então sai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Em primeiro lugar, essa advertência de Jesus é contra aquelas pessoas que estavam lá o ouvindo, que estavam lá se opondo de maneira baixa, vil a ele, ao invés de somar com ele, ao invés de ajuntar com ele. A expulsão de demônios não começou no ministério terreno de Jesus. Eles sabem disso. Outros judeus também expulsavam demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. Entretanto, Jesus está alertando. Não começou comigo a expulsão de demônios, mas Jesus alerta: uma vez expulsos pelo poder de Deus, ou seja, uma vez feita uma limpeza moral na vida do homem, os homens devem buscar encher a sua vida de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus. Porque se os homens, segundo Jesus, se os homens não fazem isso, uma pessoa afastada da influência maligna por Jesus, mas que insiste em não crer no seu nome, segundo Jesus, fatalmente corre o perigo de estar numa condição pior do que a primeira. Os demônios vão achar legitimidade para voltar, para assolar essa alma, e vão voltar trazendo mais 7. Se antes habitava um, oprimindo, agora são 8. Há quem diga que esses 7 a que Jesus se refere aqui é ainda pior do que isso, é ainda pior do que 7, numericamente falando. Há quem defenda que Jesus aqui está se referindo a Satanás voltar com toda a força, para assolar ainda mais profundamente aquela alma. Certo teólogo reformado vai dizer que a referência que Jesus faz ao número 7 são os 7 pecados capitais: glutonaria, orgias e por aí vai. É tragédia de toda forma. Se são 7 numericamente, agora são 8. Se é a plenitude da maldade satânica sobre a vida de uma pessoa, que também pode ser simbolizada pelos 7 pecados capitais, o estado dessa pessoa, o último estado, nas palavras de Jesus, é pior do que o primeiro. Você está ouvindo isso? Tem muitas pessoas que questionam a Deus, questionam o agir de Deus, porque afinal de contas há pessoas que passam pela igreja, vêm para a igreja, têm uma experiência na igreja e por alguma razão deixam a igreja. E o estado dessa pessoa depois de ter deixado a igreja, para muitos é incompreensível. Como é que pode? Como é que pode esse parente do pastor? Como é que pode esse parente do diácono, do presbítero, criado no Evangelho? Como é que pode? Como é que pode alguém que esteve na igreja, que liderou um departamento, que se envolveu com as coisas da igreja, como é que pode agora estar mergulhado na prostituição, na bebedice, nas drogas, deixado a sua família? Como isso acontece? Como isso é possível? A culpa talvez seja de Deus. Talvez seja o Evangelho que não seja poderoso. É o que muitos questionam quando se deparam com situações como essa. A resposta a questões como essa está sendo apresentada aqui pelo Evangelho. São pessoas que experimentaram dos benefícios de Deus, de fato experimentaram dos benefícios de Deus, mas rejeitaram o senhorio de Cristo. Mais adiante, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu esta carta, ele fala sobre isso. Capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Veja como isso é sério. Ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os... Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo,
estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Está usando o doutor para trazer a figura feminina como parte do reino de Deus e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher está lá, no meio da multidão. Ela testemunhou tudo o que aconteceu. Não só o milagre, o sinal poderoso operado por Jesus, como ouviu as suas palavras. E isso afetou o seu íntimo. O seu íntimo foi tomado de comoção a tal ponto que ela literalmente não pôde se calar. Ela não pôde ficar calada. Ela exclama. E ela diz: aquela que te trouxe ao mundo, aquela que teve esse privilégio, ela é mais que feliz. Essa é a exclamação dessa mulher. As palavras dessa mulher são muito mais do que um elogio ou do que uma bajulação. Ela, no contexto do povo da aliança do Antigo Testamento, está expressando o seu reconhecimento a Jesus. Tu és o Messias. Bendita a mulher que te deu a luz, porque tu és o Filho de Deus. Ela está louvando, ela está adorando a Jesus. E então Jesus responde. Pelo contrário, a ideia da expressão grega não é que Jesus está rejeitando o que ela disse, não é isso. Jesus não rejeita a declaração daquela mulher. Ele está confirmando, mas ele está dizendo, ele está trazendo uma afirmação complementar ao que ela falou. Ele está dizendo, certamente, são mais que felizes, não só a minha mãe, não só Maria, mas todos aqueles que ouvem o Evangelho, todos aqueles que se rendem ao meu senhorio, todos aqueles que me obedecem, obedecem a minha palavra, assim como ela, são bem-aventurados. Eles são felizes. Diante das verdades do Evangelho que estão sendo apresentadas para nós nessa exposição, eu quero perguntar a você, quem é Jesus para você? Jesus é um servo de Satanás? Ou do capricho dos homens? Ou Jesus é Senhor sobre todas as hostes, angelicais ou demoníacas? Esta é uma pergunta, igreja, que você deve fazer e buscar a resposta para o seu próprio coração, sabendo que Ele sonda os corações. Por isso eu quero me dirigir a você que está nos visitando. Formados, esses demônios, eles querem fazer 3 coisas com você, se você rejeita Jesus. Eles querem morar na casa de Deus, sem pagar aluguel. Eles querem ainda deixar esta casa, esta propriedade que pertence a Deus, completamente desolada, destruída. Em terceiro lugar, estes demônios querem usar esta propriedade de Deus para os fins mais desprezíveis que estes demônios puderem fazer. Mas o Evangelho são as boas novas de salvação. E este mesmo teólogo diz que o próprio Deus deseja habitar em sua casa. Ele deseja habitar na sua vida. Por isso Ele enviou o seu próprio Filho. Portanto, hoje, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que nunca firmou um compromisso com o Senhor, você hoje está sendo convocada pelo Evangelho. Renda-se a Cristo. Do contrário, você vai sofrer os mais terríveis e graduais danos, não só nessa vida, como por toda a eternidade. Por quê, pastor? Porque você se levantou contra Jesus. Você se levantou contra a obra de Jesus. E Jesus não é o Senhor das moscas. Ele não é o Senhor do esterco. Ele é o Senhor dos senhores. Não se levante contra Ele. Renda-se a Ele hoje, antes que seja tarde demais. E a você, igreja, eu quero convocar você pela palavra do Evangelho. Lembre-se de quem você é. Lembre-se, igreja, a quem você serve. Você foi chamada, igreja, para juntar com Cristo, para servi-lo em favor da sua causa, não o contrário.
Se você é crente em Jesus, pare de infantilidade, pare de meninice. Do contrário, não haverá distinção entre você e o ímpio. Nós costumamos sempre falar do serviço a Deus nestes termos. Deus é bom. É um privilégio servir a Deus. Sim, Ele é bom. Sim, é um privilégio servir a Deus. Mas hoje, o Evangelho está lembrando a você, igreja, servir a Deus não é só um privilégio. Servir a Deus é um grande sinal do livramento eterno que você recebeu. Por isso, se no serviço a Deus, em algum momento lhe faltar vontade, sirva-o por temor. Quantos creem nisso, digam amém. Sirva a Ele, Senhor, eu vou te servir. Eu não estou no melhor dia da minha vida espiritual, mas eu vou te servir por temor, porque eu não quero ter o Senhor como inimigo. Eu não quero estar à mercê das hostes do inferno que querem destruir a minha vida. Lembre-se, igreja do Senhor, Maria foi feliz, assim como felizes são todos aqueles, não só que ouvem, como você tem ouvido aqui nesta igreja, mas obedecem, guardam diariamente a palavra de Deus. Todos que estão ouvindo o Evangelho nessa noite, ouçam, Cristo está dizendo, para que ninguém aqui possa dizer depois, quando estiver em agonia eterna, que Ele não te advertiu. Ele está dizendo, quem não está comigo, está contra mim. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, de fato é bom te servir, mas Senhor, te servir também é sinal de que o reino de Deus chegou até nós, de que os dias do mal, de tudo aquilo que é perverso, estão contados, em contagem regressiva. Deus, te servir é um grande sinal para a nossa alma de que nós devemos temer ao Senhor, devemos buscar abrigo debaixo das tuas asas, para que o Senhor nos livre do maligno, como o Senhor mesmo nos ensinou a orar. Deus, tem misericórdia daqueles e daquelas que têm brincado com o teu Evangelho, que têm brincado com a tua pessoa, com a tua obra, aqueles que têm rejeitado de maneira vil e perversa o Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão espalhando ao invés de ajuntar contigo. Tem misericórdia daqueles que têm levantado o calcanhar contra o Senhor. Deus, concede a graça do arrependimento. Enche, ó Deus, o coração daqueles que ouviram e que têm ouvido o teu Evangelho de temor, para que temam e tremam na tua presença, que ainda que em júbilo, que em louvor e adoração, assim façam em temor e grande tremor, como o Senhor nos ensina por tua palavra.